primeiro frente a frente aqui na RTP3, com André Ventura e Inês Sousa Real, o presidente do Chega e a porta-voz do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Dito o sorteio, começa André Ventura, vai terminar a Inês Sousa Real. André Ventura, boa noite e bem-vindo. Os crimes sexuais têm marcado a atualidade nos últimos dias, nomeadamente o caso da violação em Loures. Chega e também PAN têm demonstrado preocupação pelo assunto, embora não apontem o mesmo caminho. O aumento das penas e a castração química temporária são os caminhos principais para resolver este problema? São os únicos caminhos? Antes de mais, boa noite, Hugo, boa noite, Inês, e parabéns, que sei que faz anos hoje também, por isso fica os parabéns, já me disseram que fazia anos hoje, é verdade, penso eu, e portanto, muitos parabéns. O que temos assistido hoje, o que temos assistido nestes últimos dias, de facto, é algo preocupante, porque nós já assistimos nos números que conhecemos dos relatórios, nomeadamente do RASI, um aumento significativo do número de violações, nada que o Chega não tivesse vindo a dizer que estava a acontecer e que era notório e visível, porque nós tínhamos notícias disso todos os dias. Ainda ontem, mais uma jovem foi agredida sexualmente e tentaram violá-la na parede, 2 estrangeiros também. Isto não quer dizer que sejam necessariamente os estrangeiros, mas neste caso eram estrangeiros. E há uma tendência de aumento dos crimes sexuais. E hoje é muita graça à manifestação que houve frente ao Parlamento, graça aqui no sentido negativo, que é a manifestação que houve devia ter sido à porta, olha, de partidos como o PAN, de partidos como o Partido Socialista, como o LIVRE, como o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque quando o Chega propôs aumentar penas para os crimes sexuais, não estiveram lá. Estiveram a olhar para o outro lado. Olha, no caso do PAN, quando o Chega propôs castração química para pedófilos, o PAN votou contra. Quando propusemos, e isto era particularmente importante, e eu até gostava de questionar aqui a Inês Sousa Real sobre isso, que é quando nós propusemos que imigrantes condenados por crimes sexuais em Portugal fossem expulsos, o PAN votou contra. Portanto, dá a ideia que para o PAN um imigrante pode vir a Portugal, cometer crimes sexuais e ficar cá. Mas já lá vamos a essa parte, está associada Não estou. Estou só a dizer que os partidos votaram contra. O Chega propôs aumento de penas, propôs castração química, propôs que nos casos em que houvesse crimes sexuais não houvesse penas suspensas, que é o que temos hoje. Nós temos pessoas que violam outras e ficam em pena suspensa. Outros nunca chegam a ser julgados. Portanto, verdadeiramente, estamos numa situação de verdadeira impunidade. E o Chega lutou contra isso. Aliás, foi o único partido que lutou contra isso. PAN, Iniciativa Liberal, PS, PSD, não estiveram lá, olharam para o lado, que aliás era uma boa justificação. Seguramente a Inês Sousa Real acreditará que tem lutado. Já agora, eu sei isso. que a Inês Sousa Real falar agora e também terá a oportunidade de dizer isto. Mas Hugo, nós estivemos, mesmo no caso dramático, porque não é só os crimes sexuais da violência doméstica, o Chega propôs mais casas-abrigo, propôs mais apoio municipal às mulheres. Tudo isto foi chumbado, neste caso não foi pelo PAN, diga-se em abono da verdade, mas pelo governo da AD. Portanto, nós, na verdade, temos hoje uma situação em que há protestos a dizer as mulheres não são instrumentos nem objetos, e isso é verdade, evidentemente, mas deviam estar à porta de partidos como o PAN, o LIVRE e o Bloco de Esquerda, que tornaram as mulheres objetos. A Inês Sousa Real, que acredito que uma das formas de tentar contrariar este problema é tornar a violação crime público. Antes de mais, muito boa noite. Felicito mais uma vez o pelo seu aniversário. Boa noite também, André. Eu acho que, e sem qualquer tipo de desconsideração pessoal, André, o Chega tem de parar de mentir às pessoas, porque o PAN tem sido a força política que na Assembleia da República mais tem conseguido aprovar medidas para proteger as vítimas, inclusive no abuso sexual. E acho também muito curioso que agora vimos André Ventura mudar de discurso, porque ainda há uns dias desvalorizava a pedofilia. E agora, de repente, já voltamos a ter aqui um discurso propagandista para aquilo que é o abuso sexual. E ainda bem que mudou de posição e ainda bem que está aqui ao lado de uma luta que é uma luta mais do que digna. Nós olhamos para os dados de forma concreta, temos 10% do aumento dos crimes de violação em Portugal, mas não nos podemos esquecer que a maioria não são praticados por estrangeiros, como também foi precisamente pela mão do PAN que aprovámos uma iniciativa para que as vítimas dos crimes de abuso sexual pudessem ter os kits na saúde e nos hospitais para as apoiarem, também o apoio à saúde mental e psicossocial e, no entanto, o Chega votou contra uma proposta do PAN para que, precisamente nas escolas, e quando nos lembramos de casos como o da jovem de Loures, que foi abusada sexualmente e viu ser partilhada estas imagens por toda a internet sem que ninguém denunciasse, o Chega votou contra a proposta do PAN por preconceito ideológico em relação à igualdade de género, a proposta do PAN que visava não só sensibilizar e campanhas de sensibilização nas escolas contra o bullying, mas também o assédio sexual,
está nos dados da Vocês queriam Assembleia da mais República. ideologia de género nas não é mais escolas. ideologia É de isso que nós género. não queremos. André, eu peço desculpa, não interrompi, Sim, ouvi com atenção e agradeci também que não me interrompesses. Eu sei que no Parlamento tem esse hábito, tem o hábito de tratar quem está a interromper e trazer aquilo que é uma política tóxica para a Assembleia da República. Não sou eu de todo. É mesmo a bancada do Chega que tem intoxicado o Parlamento. Mas queria concluir em relação a isto, porque efetivamente nós temos um problema grave na nossa sociedade. Não são os 50 deputados do Chega que vão resolver. Pelo contrário, os 50 deputados do Chega só têm causado ruído e viraram as costas aos portugueses naquilo que era a possibilidade de ter uma solução concreta para o país. O PAN aquilo que defende é que o crime de violação deve ser tornado crime público. Temos aqui um caminho ainda a fazer nestas matérias e que também possamos, em relação à questão da partilha disseminada deste tipo de informação na internet, como é evidente que as plataformas também sejam responsabilizadas e que também aqui a não ocultação destas imagens também seja crime público. Já lá vamos. Até porque está relacionado com a questão da imigração e da insegurança e seguramente o André Ventura vai querer falar sobre isso. Há políticos, alguns políticos, designadamente alguns políticos do Chega, que estão a contribuir para uma falsa percepção de insegurança, designadamente ao associá-la à imigração. Nós não nos podemos esquecer que as pessoas têm uma percepção errada, que não corresponde aos dados. Nós temos problemas de segurança em Portugal que são multifactoriais. Devem-se, por exemplo, com a violência doméstica, que é o crime mais participado. Tivemos mais de 30 mil denúncias nos últimos anos em relação à violência doméstica. E, portanto, fazer daquilo que é a insegurança relacionada com a imigração o crime ou a preocupação maior do ponto de vista nacional não nos parece correto e é uma agenda que não só vai contra aquilo que é a Constituição e por isso mesmo é que o PAN, como é evidente, não acompanha medidas que ponham em causa os valores da Constituição. Das penas, não se trata do aumento das penas, trata-se sim da castração química, como o André Ventura bem sabe, é contrário aos princípios da Constituição. Aquilo que o PAN defende, efetivamente, e aliás já o propusemos várias vezes, é que inclusivamente se revejam as penas do ponto de vista do Código Penal para que, por exemplo, não temos a suspensão da pena como temos, independentemente de quem pratica o crime. Porque aquilo que o PAN defende é que, independentemente da nacionalidade, e temos que olhar para os dados, se existe uma percepção de insegurança por parte das pessoas, temos que perceber porque é que as pessoas se sentem inseguras. Mas olhar de forma factual para os dados, mas uma coisa é a percepção, outra é a insegurança. Outra coisa são os fatores de insegurança e o RASI o que nos diz é que, de facto, os crimes mais participados são o de violência sexual, o de violência doméstica, os crimes de violência sexual tiveram também um aumento de 10%. E temos também outros fatores como a corrupção, por exemplo, que rouba ao país mais de 34 mil euros por minuto e, portanto, nós no final deste debate vamos estar aqui a ter uma boa quantia que vai ser perdida em prol não dos cofres do Estado. E, como tal, temos que não só promover medidas, que é mais que o PAN tem proposto, e no que diz respeito ao combate à corrupção, o Chega pode ter proposto medidas, mas não aprovou nada. As 5 medidas que foram aprovadas no Parlamento são do PAN. E, portanto, lamento, mas com 50 deputados não conseguiram aprovar nada em matéria de corrupção. Tem contribuído para a falsa percepção de insegurança Isto que a Inês Sousa Real diz é verdade, mas isso é uma razão. É que a Inês Sousa Real é uma muleta do PSD. O Chega não é porque não veio aprovar. Ninguém. Quem dava de joelhos a fazer parte do governo de Montenegro era o André Ventura, não era eu. Para não interromper. Agora peço também a mesma consideração. Se não vê-se que quem interrompe no Parlamento é o PAN. Não, isso é mentira. O André tem que parar de mentir aos portugueses, que é muito feio mentir aos portugueses. A Inês Sousa Real diz, nós aprovámos propostas. Sim, ninguém propôs mais do que o Chega no combate à corrupção. Ninguém. Aliás, não propôs. Aliás, propusemos uma coisa, que era o confisco prévio dos corruptos. Aqueles mesmo que o PAN quis proteger ao inviabilizar esta medida. Mas vamos ao Parlamento mesmo que a Inês Sousa Real quer falar. A Inês Sousa Real diz, e tal, pedófilos, mas somos contra a castração química de pedófilos. Eu não sei. Há muitos países que têm uma Constituição parecida com a nossa e têm castração química de pedófilos. Não sei porque é que em Portugal... Vão aplicar isso às pessoas acusadas na vossa bancada? Em todos. E na sua e na nossa. Na minha não tenho, certeza. Não, mas há de ter por assédio. Olha, o seu braço direito até está a ser acusado por assédio. Isso também é mentira. Isso não é mentira. Eu tenho aqui a notícia. E se quiser falar disso, temos muito para falar. Agora, o Chega a favor da castração química de pedófilos? Porque os pedófilos têm que ser castrados. O Chega a favor do aumento de penas. O Chega a favor que acabem penas suspensas para pessoas que violam mulheres, crianças. O que é que o PAN fez? O que é que o PS fez? O que é que o PSD fez? Votaram contra. E, portanto, o que eu digo é, nós não podemos andar aqui a brincar com os portugueses. Mas está a criar ou não está a criar uma falsa percepção de insegurança? Não estamos, porque o que estamos a dizer é assim, olha, eu vou-lhe dar um exemplo que aconteceu em Portugal este ano. Um violador em Coimbra violou 2 ou 3 mulheres. Foi condenado a uma pena de prisão. Cabo-verdiano, neste caso cabo-verdiano, podia ser português, foi condenado. Foi condenado também a expulsão do país. O Supremo Tribunal veio dizer que ele afinal tinha que ficar em Portugal. Nós apresentámos uma proposta para que violadores condenados, ou seja, vieram para Portugal, violaram mulheres e crianças e nós dizemos que têm que ser expulsos. O PAN disse, não concorda.
E, portanto, não me venham cá com tretas que são a favor da segurança, que são a favor de controlo em relação a crimes e abusos sexuais, porque depois estão sempre do outro lado. Mas essa segurança Quer dizer, não causa discriminação, não causa eu vou já a esse xenofobia. assunto. Não vale a pena andarmos a dizer que somos a favor disto, daquilo e daquilo outro, quando depois somos, na verdade, a muleta do PS e do PSD em manter o sistema judicial como está e em manter o sistema penal como está. Nós não temos dúvidas. Um violador não deve ter pena suspensa. Um violador deve ir para a cadeia, que é o lugar dele. Um pedófilo deve ser castrado. Se o PAN não concorda com isso... Então vamos olhar aqui para esta frase. Permita-me só responder a esta questão também. Já lá vamos, Inês. Temos que reconquistar uma Europa que é nossa, que nos pertence, e não temos medo de dizer uma Europa cristã, porque é a Europa que construímos para nós e para as nossas crianças. Senão, a Europa não vai ser grande outra vez. Sabe quem disse isto? André Ventura. André Ventura, em Madrid, no congresso da sua família política. Há aqui uma dimensão objetivamente trampista e xenófoba ou não? Há uma dimensão de que a imigração está a ficar descontrolada e acho que isso até é reconhecido mais ou menos por todos, tirando por partidos da extrema-esquerda, que acham que a imigração vai salvá-los eleitoralmente. Tenho uma má notícia, não vai. As sondagens são muito claras. Mas o país, foi o ministro Leitão Amaro que o disse, não fui eu. Há 3 anos eu disse, o país está a caminhar para 10% de imigração. Exagerado, mentira, agora mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Há 3 dias atrás... Mas Portugal precisa de imigrantes. Há 3 dias atrás, o ministro Leitão Amaro disse que Portugal está a caminhar para os 15% e um dos países da Europa com maior percentagem de imigrantes. Mas são uma necessidade. Ora, o Chega, o que disse foi, o país não pode fechar a porta aos imigrantes, o país também já foi e continua a ser, num certo sentido, infelizmente, um país de imigrantes, mas precisamos de imigração controlada. Precisamos de saber quem cá entra, isto não pode ser a bandalheira absoluta, quer dizer, acabaram com o CEF, e aí tivemos do mesmo lado da barricada, acabaram com o CEF, disseram que acabou o controle de fronteiras, entretanto começou a chegar toda a gente, não sabemos quem são. Olha, ainda ontem nós vemos notícias assim, procurado pela Interpol, cadastrado, estava em Portugal. Sabe porquê é que estava em Portugal? Porque isto é uma bandalheira que ninguém se entende, entra aqui qualquer pessoa. E o PAN contribuiu para isso durante a geringonça, ao apoiar sucessivamente governos de António Costa, que mataram o CEF, permitiram que entrasse cá quem quer que seja, permitiram que houvesse, olha, manifestações, como temos visto nos últimos dias, de imigrantes a pedir subsídios. Meus amigos, nós não somos... Mesmo assim, Portugal continua a ser um dos países mais seguros do mundo. Há 12 anos que o Índice Global da Paz coloca-nos sempre no top 10. A minha mensagem para os imigrantes é esta. Querem vir para Portugal trabalhar? Venham. Querem vir para Portugal pedir subsídios? Não venham. Porque para isso nós já temos cá muitos. Aparentemente o PAN, o PS, o PSD e o LIVRE querem continuar a contribuir para esta invasão de imigrantes e de bandalheira. É essa a nossa diferença. Sousa Real, combate esta ideia de associar a insegurança à imigração? Não só combatemos, como há aqui uma questão. O André Ventura escusa de se esconder atrás do tema da imigração, ao invés de debatermos temas sérios que os portugueses querem ouvir lá em casa. Querem ouvir lá em casa. Ainda agora acabaram de dizer, para eu não interromper, eu tenho que estar de calado. Não, mas não acha que a imigração é um tema sério? A imigração é um tema sério e contribui para o país mais de 2 mil milhões de euros para a segurança social, que é dinheiro que nos faz muita falta para a estabilidade financeira do país. Mas não nos podemos esquecer que, para a par deste debate sobre a imigração, temos verdadeiros problemas, como é o caso do acesso à habitação por parte das famílias, do aumento do custo de vida, da proteção animal, que também não pode ficar para trás, e a esse debate o Chega tem fugido efetivamente. Mas, e há uma questão que eu gostaria de responder, e permitam-me aqui um passo atrás. É porque quem andou atrás de Luís Montenegro para fazer governo com Luís Montenegro e quase a pedir de joelhos para formar governo foi o André Ventura. Portanto, vi dizer que o PAN é uma muleta do PS ou do PSD. Uma coligação da Madeira, com Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque, vocês sustentaram a corrupção do convidou, que o André Ventura convidou para ser precisamente ficaram a candidatura presidencial. Nós mandámos-lo abaixo, Inês. Da candidatura nós mandámos-lo abaixo. Com a ajuda do PAN. Nós mandámos-lo abaixo. Com a ajuda do PAN. Vocês tiveram a segurá-lo até ao fim, sabe porquê? Inês, Porque aconteceu não me interrompesse. foram expulsos do Parlamento. André, eu peço desculpa, mas isso é o que faz precisamente no Parlamento. É bom que os portugueses vejam lá fora o comportamento tóxico que o Chega tem. Que não, eu não estou a vitimizar. O André tem é que respeitar quando eu estou a falar. Já nos conhecemos há tempo suficiente. André, tens de respeitar quando eu estou a falar. Inês, eu já ouvi-te calada. para não andarmos com entre os dois, Inês, vamos continuar. Então o André terá que permitir que eu fale. Acho que os portugueses não gostam de vitimização. Não é uma questão de vitimização, é uma questão de verdade e se há coisa que o Chega tem faltado é a verdade para com os portugueses. Nós não podemos pegar nos sentimentos das pessoas que têm toda a razão para estar indignadas. As pessoas têm não só um empobrecimento, continuam a ver as rendas das casas aumentar, a não ter acesso à habitação própria, têm um governo que lhes tinha dito em pleno da campanha eleitoral que ia descer o IVA para a saúde animal e que depois votou contra, assim como temos também desafios climáticos, e aqui sabemos que estamos muito distantes da agenda do Chega,
Chega, que é negacionista das alterações climáticas, distantes, mas sim. temos efetivamente uma agenda e um desafio para as nossas pessoas, para os portugueses que estão lá em casa e que querem neste momento, acima de tudo, que as pessoas falem dos seus reais problemas. Não querem uma política tóxica como a que têm levado para o Parlamento. E mesmo em relação às questões, quer da violação, quer do assédio, nós não nos podemos esquecer que é fundamental que qualquer próxima legislatura haja um compromisso. E da parte do PAN, o compromisso que existe é para levarmos novamente ao Parlamento não só propostas que visem garantir o reconhecimento do crime de violação como crime Público, estamos de acordo? é absolutamente fundamental, Estamos de acordo. garantirmos que na habitação os portugueses têm respostas para quem quer comprar casa, seja a renda acessível ou a crédito bonificado, porque temos que ter, de uma vez por todas, capacidade para os mais jovens saírem de casa e também naquilo que diz respeito à proteção animal, e aqui o Chega está muito distante de nós, acabar de uma vez por todas com as borlas fiscais para a tauromaquia e reverter este valor para a saúde animal. Não sei se Já lá posso vamos, André. só- Há aqui uma questão que tem dividido os dois partidos, que até os têm posto em confronto. A Inês Sousa Real queixou-se de bullying de deputados do Chega na Assembleia da República, de insultos reiterados, feitos particularmente a mulheres no Parlamento. É uma conduta reiterada, repetida? É uma conduta reiterada e repetida e, ao contrário até, se calhar, de outros membros do partido Chega, nunca ouvi uma palavra de pedido de desculpa por parte de André Ventura. Desde chamarem-nos nomes, desde provocarem naquilo que é a interrupção constante no debate parlamentar, e inclusive é com o episódio que acabou por ficar depois mais conhecido, como foi o caso da deputada Ana Sofia Antunes, a conduta tem sido absolutamente intolerável do ponto de vista daquilo que é a cordialidade e o respeito, porque nós podemos discordar politicamente. Aliás, eu e o André Ventura somos exemplo disso, temos agendas políticas completamente diferentes, mas tem que haver um respeito que neste momento não existe na conduta do Parlamento. O que nós queremos é devolver aquilo que é o Parlamento aos portugueses, ao debate que tem que acontecer de forma séria sobre as causas que neste momento preocupam as pessoas e sabem que contam com o PAN para isso. Permite-me responder só. Se me É um permitir. pedido de desculpa, não? Bom, então para isso eu era o deputado a quem mais pessoas tinham pedido Eu nunca desculpa te ofendi em e todo nunca o permiti que Parlamento. ninguém A Inês ofendesse sabe, ninguém porque dentro do nós até Parlamento. penso que fomos deputados únicos. Mas já tiveste colegas teus que me ofenderam no cruzados, Parlamento. e a Inês sabe muito bem que eu fui o deputado mais ofendido e provavelmente na história parlamentar toda. E a Inês também nunca teve uma palavra para isso. Portanto, vamos lá deixar. Sempre condenei vamos que foram deixar. está a ofensas, vitimizar fosse quem agora. fosse. Vamos deixar-nos de vitimizar. Não, mas não fui eu que lancei o tema. Eu estou bem com isso. Eu lido bem com os ataques, Fazer com as ofensas. emojidos de Eu não vacas, faço, fazer emojidos de vaca. Eu não faço. Inês, já me chamaram bem pior. Já me chamaram bem Vais-me pior. desculpar que, quando líder, tens a Eu não faço é como a responsabilidade Inês para com os Sousa Real, portugueses de que as mulheres sejam fazer do ser respeitadas dentro mulher do e do Parlamento. ser mulher e de querer Não é vitimizar-se vitimizar. uma forma de fazer política. Eu não faço isso. E por isso, frente. porque se fosse assim, o que já me chamaram naquele Parlamento, desde animais a fascista e a racista, já tinha passado por tudo, coisas que a Inês Sousa Real nunca passará. Mas a Inês Sousa Real também só tem um deputado, vamos lá ver. Eu sou candidata a ser primeiro-ministro. A Inês Sousa Real é candidata fazerem a ser body deputada shaming única no máximo. e ter deputados isso faz que muito gozam com a diferente. condição Agora, corporal de uma deputada é não eu tenho passar que por algo dizer que é isto absolutamente também. Estamos a perder lamentável. tempo. Vamos Eu a tenho isso, que vamos em dizer frente. isto. A Inês Sousa Real, de facto, sustentou a corrupção do Miguel Albuquerque na Madeira. Nós É não preciso que se sustentámos diga isto. absolutamente nada, Quando isso é nós já mentira. tínhamos dito que o governo de Miguel Albuquerque tinha que cair por suspeitas graves, o PAN ficou a segurá-lo. Porquê? Agora percebemos. Tinha uma deputada única que ainda se estava a manter no lugar e que foi expulsa do lugar na última eleição. E por isso quererem manter o lugar. Mas vamos à proteção animal. Inês, eu já disse isto no outro debate. A Inês não gosta mais de animais Isso é que eu. mentira. A Inês não gosta mais de Estão animais todos na que eu. arena. Inês, a Inês não gosta Estão mais de todos na animais que arena. eu. Mas podemos Esses já discutir, não são mas podemos animais, discutir há a de proteção primeira e de animal. segunda. Porque, na verdade, o Chega criticou o abate dos animais, o abate religioso, o abate halal. Sabe quantos touros morrem todos os anos em Portugal, Inês Sousa Real, fruto das touradas? Sabe quantos são? Nós não só sabemos, Sabe quantos como são? mais. Estou-lhe a perguntar, sabe o quantos abate de coxas são perto... cerca de 300. Sabe quantos são abatidos de forma cruel no abate religioso? São milhões. Milhões todos os anos. E o PAN que é que o PAN contra fez? o abate Não. com O Chega halal. tentou O PAN é proibir contra o o abate halal, que mete animais a tentou sangrar proibir. até à Não morte, tentou de forma proibir. cruel, e o PAN estava do outro lado da barricada. Mais. é mentira, Mais. André. O PAN estava do outro lado da barricada. São milhões, não são 300 todos. É milho- Inês, são milhões de animais Um que animal sangram que até à fosse. morte. Sangram até à morte. Mais. Nós temos uma autarca do PAN que, por acaso, criticou uma coisa que é criticável e que ninguém mais tem feito que eu por isso, que é a forma como algumas comunidades em Portugal tratam os animais. Os cavalos e outros tratam-nos de forma absolutamente cruel, como é o caso da comunidade cigana. Mas a Inês Sousa Real lembra-se da Fátima Damas, que disse isto, e disse que o PAN tem o dever de proteger estes animais, seja de uma minoria ou de outra. O que é que o PAN fez? Expulsou essa senhora. André Não é Ventura, verdade. está feito o relatório. Eu tenho que dizer isto. Eu tenho que Mas dizer eu posso isto. responder esta questão porque é mentira. Não, é porque isto é importante. Não, É que o isso é PAN mentira, gosta nós de não fazer a expulsámos ideia que é o absolutamente Partido de ninguém. Defesa dos Animais. Eu já disse isto à Inês. Ninguém gosta mais de animais do que eu. E a Inês, no Excepto máximo, os estará touros e o os mesmo. cavalos A Inês, que no estão na máximo, estará o arena. mesmo. Não, não estou. Nós já
procurámos. Olha, até lhe vou fazer uma pergunta. Sabe uma coisa, Inês? Nós todos os meses damos o nosso aumento salarial para associações. Sabe que muitos dos nossos deputados dão o aumento de 5%, que a Inês provavelmente guarda para si, que os deputados tiveram. Sabe a quem é que damos? Às associações de proteção animal. Muitos dos nossos deputados pegam no seu aumento de salário, como é o meu caso, e dão a associações. Alguns das associação animal. Muito bem, André Ventura. Não, desculpa lá, Hugo. Mas eu posso lhe perguntar avançar. isto à Inês. Que é, se a Inês fica com o seu aumento de 5%, ou se também dá uma associação. Muito bem, a Inês Dou várias responde associações. se quiser. Dou várias associações. Todos os meses? Todos os meses a várias associações, quer de proteção animal, quer dos direitos das pessoas. Eu não preciso... É que nós todos os meses abdicamos do nosso aumento. E algumas delas fazem André, deixar de falar. Vamos agora. Eu todos os meses não preciso de me gabar daquilo que faço para ajudar as associações, sejam das pessoas, dos animais ou do ambiente. Eu sou associada de várias associações, eu própria sou cuidadora de colónias e, portanto, ajudo... 5% dos salários. Precisamente, eu ajudo todos os meses, não só as várias associações. Mas em relação ainda à questão da causa animal, é absolutamente falso isso que o André está a dizer, porque quando foi para votar não só a criminalização de todos os maus-tratos contra todos os animais, o André Ventura e o seu partido esteve contra essa alteração. Quando foi para acabar com o IVA, aliás, todos os anos temos mais de 18 milhões de euros que financiam as touradas. E o André Ventura, que tão depressa vem dizer que não podemos ter o Estado a financiar determinadas atividades e menos ainda a fomentar a corrupção ou outro tipo de situações, permite que haja financiamento da tortura animal. E mesmo no bate-coxa real... A questão da tortura da tortura animal e dos nomes não são iguais. Apresentámos estas medidas. Não apresentaram. Apresentámos não só estas medidas, eu peço desculpa, o Chega o que fez foi copiar propostas do PAN. Aliás, e às vezes até se esquecem de trocar os nomes. Mas bem, vamos falar da governabilidade, até porque têm seguramente entendimentos diferentes, também têm posições parlamentares diferentes, por muito que a Inês Sousa Real acredite no grupo parlamentar e no crescimento, seguramente que Chega e PAN vão ter desfechos parlamentares diferentes a saírem na próxima legislatura. Inês Sousa Real, há um ano dizia que é do centro progressista. No fim de contas, do centro-esquerda, estaria mais próxima do PS do que do PST. Aqui já foi acusada de ser muleta, de ter viabilizado governos à direita da Madeira, de ter viabilizado orçamentos do Partido Socialista. Neste momento, e para quem está indeciso, e aparentemente haverá 20% de indecisos, entre 18%, 22%, 25% de indecisos, qual é o espectro ideológico que procura cativar? O PAN tem sido uma força política que, de forma construtiva, tem sabido dialogar com os diferentes governos para que, precisamente, as causas que os portugueses acreditam não fiquem esquecidas no meio deste lodo parlamentar que tem havido e desta degradação. Nós fomos o partido, aliás, o segundo partido da oposição com mais medidas aprovadas, 63 medidas, e no Orçamento de Estado de medidas muito importantes, seja para apoiar a majoração das pessoas com deficiência que, efetivamente, possam precisar deste subsídio no aumento de 79 euros, seja para chegarmos a mais de 350 mil mulheres que beneficiam agora, por exemplo, da comparticipação dos seus medicamentos quando têm a endometriose, ou até mesmo naquilo que é a tarifa social de energia, que foi pela mão do PAN, que abrangemos mais de 200 mil famílias que passavam frio nas suas casas no inverno, ou então passavam ondas de calor. Está a debitar podiam... pontos do seu programa. Não, aquilo que é importante que fique claro é que há de facto uma força política na Assembleia da República que trabalha, e isto significa que, do ponto de vista das pessoas, as pessoas não querem saber se as medidas que fazem diferença na sua vida estão mais à esquerda ou mais à direita. O PAN, efetivamente, tem trabalhado no centro progressista. Mas isso não pode ser vazio ideológico? Não é um vazio ideológico, pelo contrário, nós não temos o preconceito ideológico que algumas forças políticas da esquerda têm. Por exemplo, nas medidas da habitação, quando defendemos que o direito à habitação não é apenas o direito a arrendar, é também o direito a comprar. E é por isso que, pela mão do PAN, tivemos o aumento da isenção do IMI de 3 para 5 anos, coisa que, por exemplo, a esquerda não o faria. Da mesma forma que, do ponto de vista da direita, no Estado Social, e quando foi pela mão do PAN, precisamente, que conseguimos também aumentar a majoração do IRS para as pessoas que querem deduzir as suas despesas com a habitação, nós sabemos que precisam medidas que vão ao encontro das causas dos portugueses que representamos na Assembleia da República e que efetivamente não estão aqui espartilhadas ideologicamente, nem pela direita, que muitas das vezes quer uma intervenção mínima do Estado, nem pela esquerda, que também de alguma forma olha com algum preconceito para a iniciativa privada e para a economia verde e para o progresso que o país tem que ter do André ponto de Ventura vista empresarial. disse aqui neste estúdio, numa entrevista ao Telejornal, aliás, inaugurou a expressão nunca é nunca, face a qualquer entendimento pós-eleitoral,
com a AD de Luís Montenegro. Na semana passada chegou a sublinhar que se houvesse esclarecimentos do presidente do PST, as coisas poderiam mudar. Foi o Chega. Mas voltou a compará-lo a José Sócrates, também já o tinha comparado a Marine Le Pen. Há alguma possibilidade de entendimento ou nunca está em cima da mesa? Exigiu esclarecimentos foi o Chega, que aliás, quando todos os outros partidos olhavam para o lado, o Chega apresentou uma moção de censura para obrigar o Governo a ir ao Parlamento e a justificar-se de casos como o enriquecimento que ninguém consegue compreender. Os políticos têm os mesmos direitos que todos os cidadãos, têm mais deveres do que eles, nomeadamente deveres de explicação. Não é concebível que um político possa fazer palácios, comprar casas a pronto, com dinheiro... Mas depois de ter comparado o primeiro-ministro José Sócrates, poderá haver um entendimento. Com dinheiro à mão, quer dizer, os políticos têm que ter uma ética acima disso e têm que dar explicações. Depois de ter comparado a José Sócrates, poderá haver um entendimento? Isso não é connosco. Nós estamos do lado onde sempre estamos, os outros partidos farão o que entender. Agora deixe-me só, porque neste ponto, dizer isto, é que o PAN não é de vazio ideológico. O PAN é um partido contra o progresso. Isso é verdade. O PAN... Olha, vou-lhe dar um exemplo que nos distingue, porque estava a dizer do que nos distinguia. O Chega procurou descer o preço dos combustíveis e o preço do ISP, que está a níveis elevadíssimos comparativamente com a Europa. Os portugueses hoje para abastecer pagam imenso. O PAN votou contra. O PAN não quer que as pessoas vão à bomba de gasolina. André Ventura, mas não respondeu à minha pergunta. Eu já lá vou. Nós temos de falar eu já lá vou, eu não vou fugir a isso. Mas é para mostrar que o PAN é um partido radical, ideologicamente vazio, mas que está contra o progresso das pessoas. Por isso é que é a favor de mais impostos sobre quem vai para a gasolina. Mas também lhe queria dizer outra coisa. O PAN ainda tem coisas piores, como querer que as crianças todas tenham que comer menu vegetariano, ou querer... Olha, não é verdade, o PAN chegou a propor uma moção para que até os animais tivessem que ser vegetarianos. Agora veja, ou seja, não comerem carne. Ou seja, veja onde isso chega... Ainda está aqui, desculpe lá. O PAN propõe que até os animais tenham que ser vegetarianos. Está aqui. Isso é mentira. Desculpe lá, eu tenho que trazer isto. Eu sei que o debate é o debate. Isso é mentira. Mas olha, eu tenho aqui... Eu gostava mesmo de lhe perguntar. Não, é que dá-me vontade de rir, é engraçado. Para fechar, André. Se lhe dá vontade de rir. Eu tenho aqui. Sabe quem é este senhor? Este senhor é o seu representante em Ele não é meu Matosinhos. representante. Bom, era representante do PAN em abril do ano passado. Sabe o que é que ele disse? Foi-lhe retirado. Ele disse isto. As pessoas insistem em povoar o planeta Terra de seres humanos, mas se o fizerem, têm que o fazer à sua custa e não à custa do Estado. Muito bem, o exercício, André, foi interessante, o que eu quero dizer mas não respondeu à minha pergunta. Entendimentos pós-eleitorais que é contra as pessoas, que é contra as pessoas, que é contra a modernidade. Nunca ou não. Para nós, e eu queria deixar isto claro em relação ao PAN, para não haver dúvidas sobre o que o PAN representou hoje em Portugal. Nunca ou o nunca pode ser talvez. O Chega, tal como fez na Madeira, ao contrário de outros partidos, tem um património, que é onde há corrupção, suspeitas e falta de ética, atua, sem medo, a direito, sem medo. Luís Montenegro tem neste momento suspeitas sobre ele, claras, de enriquecimento, de favorecimento, de várias coisas, que todos os portugueses têm acompanhado, não vale a pena eu continuar aqui a debitar isso. Não sei o que o PAN fará, isso é com o PAN. Para nós é claro. Se o Primeiro-Ministro insistir em manter-se à margem de suspeitas graves que existem sobre ele, não explicar coisas como, olha, aquilo das contas, de ter dinheiro em várias contas, para não ter que as declarar, ou de poder comprar casas a pronto em nome dele e dos filhos. Quer dizer, isto faz lembrar José Sócrates. Eu lembro-me quando José Sócrates comprou uma casa a Paris. Não está a exagerar. Pronto, não estou a exagerar. Mas qual é o exagero? De chegar a Lisboa, olha, eu não conseguia comprar. Eu não conseguia chegar a Lisboa e comprar nenhuma, quanto mais duas. A pronto. Porquê? Porque sou política e Inês também, provavelmente também não. E provavelmente acredito também não. E provavelmente acredito que não conseguiria. Portanto, quando um político diz eu consigo, das duas uma, ou é rico, e isso não é mau, é bom, ou então enriqueceu de forma suspeita e tem que explicar isso. Isto é populismo, isto é exigir muito aos políticos. Eu faço esse exercício para todos os políticos. Quer dizer, se a Inês amanhã chegar ao Palácio de Queluz e o comprar, eu vou-lhe perguntar, Inês, onde é que lhe veio o dinheiro para comprar isso? Fazer um acordo com uma pessoa que insiste em não dar essas explicações, então que democracia é que temos? Então para onde é que caminhamos? Para que cada um faça o que quer. Mas a resposta qual é? A resposta é que enquanto não houver clareza e transparência, nunca será nunca. Nunca será nunca. Muito bem. O minuto e meio final, até para os tempos ficarem equilibrados, é para a Inês Sousa Real, até porque tenho aqui várias respostas a dar a André Ventura. Não sei se trouxe também algum... Sobre os combustíveis. Podia dar sobre os combustíveis. Não, há aqui algumas coisas que era importante desmontar, porque de facto está na altura de André Ventura deixar de mentir ao país e deixar de oportunisticamente pegar na indignação das pessoas. Eu compreendo e respeito os portugueses que estão indignados, estão chateados, vamos novamente para eleições, não viram o seu custo de vida melhorar nos últimos anos, mas quem faltou ao país foi o Chega com os seus 50 deputados. Quando o PAN propôs, e eu pergunto se essa é radical, propor a reforço de 10 milhões de euros para ajudar as associações de bombeiros, o Chega votou contra. Quando o PAN propôs também a comparticipação dos medicamentos para idosos, o Chega votou contra. Ou até mesmo quando propusemos acabar com o regime dos residentes não habituais, que todos os anos o país perde mais de 1.000 milhões de euros por causa dos impostos que não são cobrados. Vou já lá, André, não
tenha importante, pressa. era importante. Aquilo que o Chega votou foi contra, e este é um dos fatores de maior especulação para o mercado da habitação no nosso país, mas também um potencial fenómeno de querem corrupção. Tem mais 30 segundos. Vamos ao Os ambiente e combustíveis, os combustíveis. neste momento, os espaços sociais estão a ser financiados por proposta do PAN, que introduziu a taxa sobre o carbono, e na questão dos combustíveis, nós defendemos que a isenção sobre os produtos petrolíferos deve acabar e que esses 300 milhões de euros devem financiar passos ou sociais seja, as pessoas gratuitos. vão pagar mais. Passos sociais gratuitos para todas as Ou seja, pessoas. as pessoas vão pagar mais Eu na bomba de pergunto, se gasolina. defender que a população tenha passos sociais gratuitos, é que os portugueses mas acha querem que as pessoas pagam ter pouco melhor na bomba de qualidade de gasolina? vida, querem melhor qualidade de vida, não querem nem um planeta completamente destruído, querem ter também melhores ajudas naquilo que possa ser a sua mobilidade, porque nós precisamos de olhar para as cidades e para o país de uma forma mais sustentável, social Portanto, e está de acordo com o que ambientalmente. se paga nas bombas de gasolina Eu peço neste desculpa momento? que não me continuem a Não, mas não me interromper, porque, respondeu. São 20 efetivamente, eu não segundos para consegui. fecharem Mas não nesta me respondeu. reunião. Está a favor ou não? Aquilo que o PAN defendeu foi que existe de forma progressiva o fim da isenção sobre os produtos petrolíferos. Ou seja, paga-se mais. Não podemos continuar a destruir e a dar borlas fiscais a quem mais polui e lucra. A Galp não precisa. incrível. Não são Não os é a Galp, portugueses. são os utentes. Estes 300 São milhões os de euros utentes. não vão para o Inês. bolso dos portugueses, vão para o bolso da Galp, André. Muito bem, Parque fica mesmo da claro o vosso Aquilo que ponto de gostaria vista só de sobre apelar os é vários porque, assuntos. efetivamente, Inês Sousa Real, André Ventura, obrigado aos dois. Amanhã estará aqui o amanhã. André Ventura, presidente do Chega, com o porta-voz.